Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen.
Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 I am indeed grateful for the privilege of being out here tonight and for the grace of God that's been given to us through Jesus. Eu estou, de fato, agradecido pelo privilégio de estar aqui esta noite pela graça de Deus que nos tem sido dada através de Jesus. And then about the message this morning, now I want everyone to thoroughly understand. E então sobre a mensagem esta manhã, agora eu quero que cada um entenda completamente. Now, I am trusting to God that it isn't that time. Agora eu estou confiante em Deus que este não seja aquele tempo, vem? But the message is true. Porém a mensagem é verdadeira. The message is true. It will be sometime if this isn't that time. A mensagem é verdadeira. Ela será algum dia, se este não for aquele tempo. And it looks so much like the time that I felt like Paul of old, who said, I haven't shunned to declare to you the whole counsel. See, everything that's to be done. E parece muito com o tempo, até eu senti como Paulo do passado, o qual disse, eu nunca deixei de vos anunciar
todo conselho. Vejam, tudo que tem que ser feito. There was one thing that I did this morning that I'm sorry that I said it. Houve uma coisa que eu fiz esta manhã e eu sinto muito pelo que disse. I called a brother's name that I think is an error. Eu citei o nome de um irmão que achei estar em erro. I shouldn't have done that. I never call a person's name. And if the tape would happen to fall in his hands. Eu não deveria ter feito aquilo. Eu nunca citei o nome de alguém. E se a fita por acaso chegar às suas mãos, And I want to see him and talk to him because I think the brother, a great man, a good man, it's preached right here in the pulpit, Brother David Duplessis. e eu quero vê-lo e falar com ele, porque eu penso que o irmão, um grande homem, um bom homem, que pregou exatamente daqui do púlpito, irmão David Duplessis. And I didn't mean to call his name. I was worried about the message and so forth, about whether, what if it is this time, and I call the brother's name. E eu não tinha a intenção de citar seu nome. Eu estava preocupado sobre a mensagem e assim por diante, sobre se será este o tempo, e eu citei o nome do irmão. I don't do that. Eu não faço aquilo. I'm sorry I did it. Eu sinto muito por tê-lo feito. I love Brother David Duplessis. Eu gosto do irmão David Duplessis. He is our brother. And I do think that a smart man like that should be more instructed in the Scripture. Ele é nosso irmão e eu acho mesmo que um homem talentoso como aquele deveria ser mais instruído nas Escrituras. Boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. Teu piloto ainda sou.
Boa noite com Jesus, irmãos. O irmão Paulo Diniz agradece a Deus por mais um ano de vida e pede oração da igreja. O sargento Cleidson agradece a oração da igreja pela sua promoção, que para a honra e glória do Senhor foi alcançada. Deus abençoe a toda a igreja. Deus aceite a sua gratidão, irmãos. Vamos orar por esses pedidos de oração com o pastor Samuel Cassalho, que está conosco nesta noite. E se você tem um pedido e o seu nome não foi colocado nesta lista, faça conhecido a Deus com o levantar de suas mãos. Vamos orar por Elisandra Anádia Barroso Domingues e família, Aparecida Pires do Nascimento, Porfina Borges Pinto, Mauro Barbosa Pinto, Paulo Barbosa Pinto, Keila Souza dos Santos, Célio Bonfim Pereira e família, Maria Bonfim Pereira e família, Epabinomas Bonfim Pereira, Marcos Vinícius Almeida, Senilda Almeida, Cátia Daniele dos Santos, Juarez Coelho de Aguiar e familiares, Edna da Silva, Cristiane Martins Cardoso, com levantar de mãos por Moisés Josué dos Santos, se encontra na UTI, Itálio Manassés de Souza, João Carlos Silva, e por viagem Wesley Cabral Rocha. Oremos. Querido e eterno Deus, como nós sabemos que é dito que quando o teu servo, o irmão Brana, entrava nos hospitais, as enfermeiras comentavam uma com as outras: alguém receberá alta hoje. E nós podemos ter fé, ó Pai, que pessoas sairão da UTI, sairão dos hospitais, levantarão do leito de enfermidade, portas de empregos serão abertas, porque a tua igreja está em oração. E nós cremos que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isto, unanimemente, nós unimos a nossa fé em favor desta lista contendo estes vários nomes, que o Senhor, com o olhar de misericórdia, possa responder às nossas orações. Pedimos isto no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos ouvir o hino cantado pela irmã Gerani, o hino Continuar.
podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Graças a Deus. Deus continua te abençoando, irmã Gerani. Continuar. Estamos nesta marcha da vitória e devemos continuar. E cumprimentamos a todos os nossos irmãos e todas as igrejas que estão conosco através da internet. Na Bahia, Barreiras, Irecê, Jacobina, Lagoinha, Pintadas, Salvador. Em Goiás, Recanto da Fé, Caiapônia, Gameleira de Goiás e Uruaçu. Em Minas Gerais, Almenara, Paracatu e Patos de Minas. No Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante. No Mato Grosso, Alto Araguaia, Água da Prata, Banco Safra e Pedra Preta. No Pará, Breu Branco e Tucuruí. Na Paraíba, João Pessoa. No Piauí, Nazária. No Paraná, Chácara Esperança. No Rio de Janeiro, Itaquaí. No Rio Grande do Norte, Natal. No Rio Grande do Sul, Gravataí, Jaraguão, divisa do Uruguai e Pelotas. No Sergipe, Aracaju, São Paulo, Ituverava e Sorocaba.
Nos Estados Unidos, Salete Santos e Ana Maria Cunha e Adoração. No Japão, Matilde Ramada e família. Um total de 1.383 conexões até as 19h17, sendo 30 igrejas, aproximadamente 2.560 pessoas assistindo. Todos nós seremos ricamente abençoados através da mensagem. Mas, irmão Candino, agora é com o hino. Hoje eu vim pra Jesus me salvar, sei que também Ele vai me curar, com seu poder de mim vai expulsar todos os problemas, doença e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer, a minha vida com Deus é prazer, porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem e fé pra vencer. Tenho coragem e fé pra vencer. Hoje eu vim pra Jesus me salvar. Sei que também Ele vai me curar. Com seu poder de mim vai expulsar todos os problemas, doença e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer. A minha vida com Deus é prazer, porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem e fé pra vencer. Tenho coragem e fé pra vencer. A escritura desta noite é São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. O evangelista Fabrício Ramos é bem-vindo à plataforma com o som do hino Somente Crer. Boa noite com Jesus, amém? Deus continue abençoando e vivificando os nossos irmãos que estão conosco pela internet, essas mais de 2.000 pessoas que com certeza serão ricamente abençoadas pelo Senhor Jesus Cristo, de lá e nós de cá, que estamos no mesmo Espírito, amém? Vamos ler as Escrituras. O Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor Jesus, unidos na fé, Senhor, com a Tua igreja, com este povo, ó Pai, que tanto crê,
que tanto confia no Senhor. Com razão, o Senhor prometeu, ó Deus, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Estamos aqui nesta noite para renovar as forças, para renovar a saúde, ó Deus, o estímulo, que o Teu Espírito possa ir de encontro com a necessidade de cada irmão, de cada irmã, em nome do poderoso conquistador, o Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar. Eu quero começar aqui com a mensagem ao nascer do sol, a partir do parágrafo 37. Essa foi a abertura desse selo. Porquanto ele foi levantado, Jesus, então todo aquele que esteja em Cristo será levantada com ele. Todo aquele que esteja em Cristo será levantada com ele. Nesta gloriosa saída do sol, Deus havia provado e vindicado sua palavra. Todas as trevas e dúvidas que haviam entrado na mente das pessoas foram lançadas fora, pois aqui estava aquele que havia vivificado, vivido, comido, bebido, e que havia tido companheirismo com os homens, e que além do mais havia dito: olha só, tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para reavê-la. Agora, ele não só fez esta declaração, ele provou também que era a verdade. Oh, que coisa tão gloriosa! Estou seguro nesta manhã de que mesmo nós, os que cremos, não podemos compreender que tão grande em verdade foi essa ressurreição. Porquanto ele já tem ressuscitado dentre os mortos, nós também temos ressuscitado já dentre os mortos, porquanto estávamos nele. Agora vejam, enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não saísse. Estávamos apodrecidos, mortos, e sem a saída deste sol, sem este dia glorioso, ficaríamos ali. Era necessária a saída do sol da justiça, para que então pudéssemos germinar, para que então pudéssemos sermos vivificados. Ele vai dizer aqui à frente que vivificado é fazer vivo novamente. Então o profeta está dizendo: o sol tinha que sair. Como aqui as trevas cobriam a terra, porém o Filho havia ressuscitado e toda treva foi... Oh, que coisa, gente. Se a gente lê as coisas assim, mas olha o que o profeta diz, veja bem. As trevas cobriam a terra, porém agora o Filho havia ressuscitado e toda treva, que treva está te incomodando? Toda treva, ele fala trevas, mas foi desvanecida por esta luz, enquanto ia abarcando todas as nações com o anúncio: ele não está aqui, porque tem ressuscitado,
Que tremenda declaração! Eu, às vezes, revivo aquele quadro com os discípulos ali, aquela tristeza terrível, mas dá um desconto para eles, gente. Viveram 3 anos e meio vendo coisas tremendas, acontecimentos que nem a Bíblia, não tem livros que cabem nela, diz o apóstolo João. Eles viram, eles vivenciaram, eles viram o poder de Deus manifestado de tal forma, eles ouviram a voz no céu, trovões e raios, estiveram no monte da transfiguração, viram Elias e Moisés, viu Jesus ali transfigurado, a adoção plena sobre ele. De repente aquele homem sendo desbofeteado, cuspido, maltratado, ridicularizado. Que contraste na mensagem do anjo para Maria Madalena. Que contraste. Que contradição ver. Não está batendo a mensagem. João Batista também disse, espere, vai lá, vê se é ele mesmo. Porque era o machado posto às raízes das árvores. Agora eu estou vendo um homem falando, perdoar o outro e coisa e tal, e assim. E João manda dizer, és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E eles então acompanharam, eles falam assim, na carta de João, o apóstolo João, nós tocamos a palavra de Deus. Nós a vimos, ela andou conosco. Eles eram testemunhas oculares dos mais tremendos acontecimentos, do mais tremendo poder de Deus sobre a terra. De repente, viram aquele homem acorrentado como um malfeitor. Era inconcebível aquilo, não dava para entender. E eles sem forças, não conseguiam, porque as trevas, disse o próprio mestre, agora é chegada a hora das trevas. Ah, lá está, é chegada a hora das trevas. As coisas que estão acontecendo, é a hora das trevas, é a vez delas. E então uma coisa veio, tomou e aconteceu. Eu penso que Jesus ficou irreconhecível naquela hora, todo inchado, barbas arrancadas. E diz um escritor que visitava Jerusalém, ao ver aquilo, uma mulher chamou-lhe a atenção, toda desesperada, gritando, o que fez ele? Deixem ele em paz, não façam isto com ele. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele fez pessoas que estavam para tirar a vida, voltarem a viver, a ter o ânimo da vida. Tantas coisas que ele fez, deixem ele, ela gritava, deixem ele. E diz o autor que um foi lá e bateu nela e disse, vocês ouvirão aos sumos sacerdotes ou esta perdida? Mas foi esta mesma mulher que viu anjos e que foi a primeira a ver o mestre. Então ver aquele homem poderoso sendo maltratado, com costelas expostas, eu posso imaginar a cena dos discípulos chegando ali, um deles e dizer, João, Pedro, Jesus acaba de morrer. Você tem certeza, André? Tenho, eu estive lá. Eu ajudei a descer o corpo dele. Eu ajudei a cuidar do corpo dele. Oh, 3 dias de trevas. Que 3 dias de agonia. Que solidão. Não tiveram nem forças para orar.
ainda com o mestre em vida no Getsêmani, não tiveram forças nem para acompanhá-lo em oração, devido à profunda tristeza que os tomou. Mas isso é porque ele os amava. Eles amavam Jesus, assim como você ama, assim como você não imagina a sua vida sem Ele. Você não consegue imaginar sua vida, seus passos sobre esta terra, sem a companhia deste Mestre, sem a presença deste Deus onipotente, te guardando e te vigiando o tempo todo, guardando seus filhos, guardando seu marido, sua esposa. Mas era chegada a hora das trevas, e eles não compreendiam aquilo. Mas no terceiro dia, o quadro mudou. O selo romano foi partido. Gente, colocaram um selo para Jesus no túmulo de Jesus. Nunca é especialista em romper selos. Botaram um selo lá, falaram, não, gente, eu vou romper outros. Esse aqui é só o primeiro. Vai vir mais selos por aí e eu vou rompê-los para a minha igreja, para que ela entenda e compreenda a sua posição no corpo, para que ela compreenda que ela é Cristo na terra, para que então ela compreenda o que significa bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Eu pensei nisso, pensei assim, meu Deus, esperei, então eu não corro esse perigo. Ninguém aqui corre, ninguém corre, porque Jesus não está aqui mais. Essa palavra só valeu para os discípulos, porque ele que estava lá. Agora ele já subiu, ascensão aos céus, seu Espírito está aqui. Será que é assim? O profeta pregou essa mensagem, a bem-aventurança esquecida. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Mas Jesus, o Senhor não está aqui. De que forma eu vou me escandalizar em você, no Senhor? Ele está no irmão, na irmã. Lembre-se desta frase e medite nela. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Que não tira vantagem das minhas fraquezas. Quão glorioso foi Paulo, porque ele disse assim, gloriarei-me, pois, nas minhas fraquezas, não nas dos outros. É nas minhas vergonhas que eu tirarei força, é das minhas fraquezas, não é fraqueza de outros que me darão força, mas as minhas, Deus trabalhará, para que então saia força dela, para que saia virtude das minhas fraquezas, para que saia força das minhas vergonhas, para que então sozinho Paulo na vida, se for esse o caso, eu possa dizer como ele, combati um bom combate. Mas o terceiro dia chegou, e as 3 Marias foram lá, ungir o corpo do mestre. Agora você imagina que quadro glorioso. Chegaram ali, a pedra havia sido removida. Mas quem removeu? Os soldados desmaiaram. O que está acontecendo aqui? E logo então elas veem 2 anjos. Os anjos não param, gente. Anjos trabalham o tempo todo. Eles tinham uma mensagem para entregar para elas, para que elas entregassem aos discípulos. Por que procuras o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas quando o anjo falou isto, aquilo rasgou seus corações, aquilo estremeceu as bases de seus corpos, e elas voltaram correndo,
para dar as boas novas aos discípulos, dizer: não chore, não se desespere, porque o Mestre venceu, o selo foi rompido, o sol brilhou, e querendo os inimigos da noiva ou não, ela está agora crescendo, está amadurecendo para ser tirada, para ser levada ao celeiro do Mestre. Mas eles duvidaram. O quê? Vamos lá, isso está aí nos evangelhos. Vamos ver lá. Chegam lá, túmulo aberto, mas cadê o corpo? Cadê anjo? Maria foi de novo. Ela estava emocionada, seu coração estava sopitando, ela estava feliz. Como nós devemos estar felizes, exuberantes o tempo todo, por saber que nós não servimos um Deus morto, que nada foge de suas mãos, que na hora certa Ele age com justiça. Não pense que Deus não vê as coisas, Ele não é cego. Diz o apóstolo São Paulo na carta aos Hebreus: porque todas as coisas estão nuas e patentes ante aos olhos daquele com quem temos que tratar. Não acharam nada, foram embora tristes de novo. Mas Maria ficou. E novamente ela tem a visão de anjos. Ela olha em rumo ao túmulo, está um anjo à cabeceira e o outro ali aos pés do túmulo. Anjos de novo trabalhando. Quem procuras? O Mestre. Ela não estava entendendo. De repente aparece um terceiro. É um terceiro que apareceu para ela. E disse: o que procuras? Ela disse: o Mestre. E ela achou que era um jardineiro. Ela disse: se o senhor colocou ele em algum lugar, ou sabe assim, por favor, diga que eu vou buscá-lo. Quando ele pronunciou o nome dela, cumprindo-se o que Jesus falou, que as minhas ovelhas ouvem e me compreendem. Elas ouvem a minha voz e a ninguém ela segue. Quando eu disse Maria, às vezes você já esteve em uma situação tão nervosa, tão tensa, e ouvir ele dizer assim: João, Paulo. Quando ela olhou, ali estava ele, o Senhor ressurreto, o sol da justiça. E a mensagem foi esta: Ele vive, Ele vive, Ele vive. E ela saiu correndo e anunciando, quem sabe chegou até rouca, dizia: Ele vive. Ele vive. E Ele está vivo hoje, Ele está acompanhando os nossos passos até hoje, e vai ser assim até o final. Mas quando Ele apareceu para os 12 ali, São Marcos 16, Ele os repreendeu, mas pensa que emoção não foi aquela, poder pegar naquelas mãos feridas, olhar naqueles pés feridos, pôr a mão em suas feridas e sentir: é Ele. Essa mensagem verdadeira, ela não é falsa, ela é de Cristo. A mensagem, o mundo vai dizer um dia desses, aquele povo daquela mensagem, daquele Brana, eles carregavam a mensagem real, ela era verdadeira. Ali estava um povo poderoso, que estava rompendo montanhas de dificuldades, de decepções. Mas foi muito maravilhoso. Que companheirismo foi aquele. Ele havia provado sua palavra, havia provado que ela era verdade, porquanto
ele havia conquistado a morte, o inferno e a tumba, a trindade do diabo. A morte, o inferno e a tumba, pois Satanás é o autor da morte. Ele é também o dono do inferno e do sepulcro. Dono do inferno e do sepulcro. E essa é a trindade do diabo, sendo tudo isso causado por essa trindade do diabo, sendo, veja, quando você morre, você vai ao sepulcro, e sendo que é um pecador, cai no inferno. Tudo veio por uma coisa, pela morte, a qual tinha o homem cativo por todos esses anos. Porém agora, a verdadeira trindade de Deus, sendo Ele um só manifestado em Cristo, o qual é a vida, se levantou e tem rompido os selos e tem conquistado o inimigo. Ali estava a semente real de Abraão, conquistando cada porta. Para ele, não. Quando Maria queria tocar, ele disse: não me toque, Maria, ainda não subi ao Pai. Onde o Senhor estava, Senhor? Estava lá. Aquele ladrãozinho que para muitos foi para o inferno, eu deixei no paraíso e desci mais baixo, porque na condição que eu estava eu não podia ir, eu não podia subir, o céu não me receberia. O profeta diz isso. Era tanto pecado, tanta nojeira, tanta podridão. Está vendo o que é um sacerdócio? Por isso o irmão Branham diz que o homem tem que ter chamada, porque senão ele não suporta, ele explode. Porque ele carrega estas coisas nos seus lombos espirituais, em seus ombros, carregando pecados de outro, mas como um sacerdote. A noiva tem um sacerdócio real. Como é que você vai lidar com isso? Você vai carregar isso até o trono da graça? Porque Jesus era o cordeiro, e o pastor vindicado, ele tem vindicação, ele tem sacerdócio para carregar o peso da coisa. Mas e para os que não têm? Ele foi lá e deixou tudo aquilo lá, e voltou trazendo consigo os seus. E quando João o viu, ele disse: não tema, João, não temas, irmão, não tema mais. Eu sou aquele que vivo, fui morto, mas eis-me aqui e tenho as chaves da morte e do inferno. O que o senhor estava fazendo, senhor? Onde é que o senhor estava? Eu estava tomando todos os direitos que Satanás tinha sobre vocês. Olha o quanto deveríamos sermos mais gratos. Ele tirou das mãos do diabo aquilo que ele tinha direito sobre nós. E ao ressurgir, ele foi e voltou e disse: eu estarei em vós. Como é que é isso aqui? Espera aí. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então tá. Qual o demônio que está agora sobre você? Uma enfermidade é um demônio, diz o profeta. Qual? É um câncer? É um problema nos olhos, no fígado, nos rins? Essa mensagem tem sido suficiente para você? Para você entender, para nós entendermos que Ele nos deu autoridade sobre todas as coisas, e como filhos de Deus, como revelados, nós podemos ir ali e tomar de volta a nossa alegria, e tomar de volta a nossa riqueza, a nossa saúde, o nosso pão, porque Ele ressuscitou. Simplesmente é simples, só porque Ele ressuscitou. Quem mais ressuscitou?
Paulo disse: se ele não houvesse morrido e não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Mas é vã a nossa fé? É vã a nossa fé? Porque ele ressuscitou. Então nós temos poder sobre os demônios. Nós temos poder sobre as enfermidades. Nós temos poder para dizer não a Satanás. Nossos ouvidos são ungidos, nossos ouvidos são consagrados para Deus, nossos olhos. Nós não somos hipócritas. Sabe o que é o hipócrita? São Mateus capítulo 7. Sabe por que Jesus chamou aqueles homens de hipócritas? Não era por eles terem pecado. E bem-aventurados foram aqueles que deixaram as pedras no chão e foram embora. Aquele dia será contado a favor deles. Porque eles tiveram consciência. Falei, eu vou largar essa pedra aqui, eu vou tacar ela não. É isso aqui, não, daqui, dá essa pedra aqui, irmão. Irmão, dá essa pedra aqui, bota isso aqui. Vamos embora. Vamos embora. São coisas que são filmadas pelo Espírito Santo e naquele dia isso será contado. Agora tem uns que a coisa não pesa, a consciência não pesa. Mas Jesus falou sobre isso, sobre a hipocrisia, assim. Ele disse: você está com um cravo nos olhos e quer tirar o cisco do outro. Hipócrita, tira primeiro o seu. Não era por ele estar com aquilo que ele era um hipócrita, mas por ele estar com esse defeito, essa coisa aérea toda, e olhando a do outro. Mas aí você fala assim: irmão, larga essa pedra aí. Mas isso e aquele outro, nós temos que tomar providências e coisas e tais. Nosso Deus não está morto. Entenda isto em nome do Senhor. Ele não saiu daqui. Joaquim Gonçalves descansa, mas o Espírito Santo continua trabalhando. E Ele está vendo todas as coisas. Nada está encoberto aos santos olhos do Senhor. Meu irmão, me dá essa pedra aqui. Guarda ela. Guarda, Pedro, me dá essa espada aí. Guarda, bota isso de volta aí. Porque aquele que pela espada viver, por ela será ferido. Frase que tem que fazer sentido. Guarda a espada, minha irmã. Guarda a espada, meu irmão. Se você tiver que usar a espada, use contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É essa que nós devemos usar todos os dias. E o escudo da fé. E até isso, esses conselhos que você dá, quando você sabe assim, que você diz: irmão, põe essa espada na bainha de volta aí. Irmão, pega essa pedra, joga ela fora. Isso é assunto de Deus. Deus resolverá isto. Ele não está morto. Em nome de Jesus Cristo. Você está recebendo a sua cura. Você está recebendo libertação. Você está recebendo o frescor, a brisa do Espírito. Feche os vossos olhos. Cantem esse hino, essa linguagem universal. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, aleluia.
Deus os abençoe. Os que vieram receber oração, venham à frente. Os obreiros estarão orando por vocês. Deus os abençoe. Amém. As irmãs têm prioridade de virem em primeiro lugar. boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te
Graças a Deus, assentai-vos. Que Deus continue abençoando o evangelista irmão Fabrício Ramos, sua família, o seu ministério também, o nosso pastor Jonas Pimentel. Levantamos as mãos em favor dele, sua família, a família do pastor Joaquim Gonçalves. E há um pedido especial de levantar de mãos pelo pastor João Carlos. Vamos levantar as mãos por ele, está diante do Senhor. Sexta-feira próxima, se o Senhor nos permitir, a partir das 18h30, estaremos aqui para mais um culto com pregação da palavra. Despeçam um do outro dizendo: Deus abençoe e até sexta-feira, se o Senhor nos permitir. do Senhor.